noite, Jamil. Boa noite, Raquel. Boa noite, Nori, Laís, Marcos, José, Camila. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo vivo? Todo mundo vivo? Boa noite, Marcos. Cadê minha mãe? Boa noite. A Paula já entrou, Paulo, Gustavo. Tio Luiz. Alô? Tem o telefone tocando aí. Tia, seu link tá aberto. Ah, Zezinho. Tô ouvindo, Marco. Tia, o microfone tá na parte de baixo. Pronto, já desativamos seu som. Deu certo. E aí, Marco, cadê a Fê? Ah. Mas tá tudo bem aí? Nossa, é tanto quadradinho de câmera que eu tô aqui, tava procurando a minha cara, onde é que tava? Tem todos os quadradinhos aí? Ou tem algum que não tá? Bom, se a gente não entraram. O Gustavo já entrou. Boa noite, Gustavo. Tudo. E aí, tá tudo bem aí? Tá tudo bem em casa? Mas sua mãe e seus irmãos estão bem? Ah, então tá bom. Então tá bom. Boa noite, tio Luiz. Só falta a Natália e a Paula. Todo mundo vendo a tela aí, pessoal?
o desenvolvimento da alma e uma câmerazinha de cada lado. Beleza? Maravilha. Então, bora começar. Quem não entrou, depois a gente manda o link para ver esse pedacinho do começo da aula. Bora lá. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Salve nosso Pai Lorum, que é todo poder e bondade. Salve Sol maior, sua justiça divina. Sagrados pais e meus orixás, nossos guias, mestres, mentores e guardiães. Pedimos sua licença e seu amparo para iniciar essa aula do dia de hoje. Bom, pessoal, retomando, na aula passada falamos bastante coisa. Foi uma aula que trouxe bastante conteúdo, alguns que a gente está mais acostumado a ouvir no dia a dia do terreiro, as entidades falando, né? Ou que a gente já tenha passado e visto em algum dos cursos que a gente fez. Outros talvez um tanto quanto novos, né? Então, só recapitulando sem se alongar muito, né? Então, temos basicamente do lado do astral quase 50 bilhões de espíritos, estamos aí em 7,6, né? Bilhões de espíritos aqui na carne, na realidade zero, são 7 realidades para cima, 7 realidades para baixo, né? E quando a gente desencarna, vamos para alguma dessas, sendo que a grande maioria vai às esferas negativas, ali entre -1 e -3, aonde trabalham os nossos amados guardiões e guardiãs, né? Falamos também um pouco de linhas de trabalho, aonde que as linhas estão razoavelmente divididas. Falamos do tamanho dos reinos no mundo astral, né? Cidades, continentes, e por isso que é difícil a gente imaginar que quando a gente desencarnar a gente vai encontrar talvez um ente querido, né? Falamos um pouquinho da nossa ancestralidade, nossa família do astral, quem são os nossos guias, e passamos ali um pouco mais dedicados aí ao tema mediunidade, que seria o tema inicial dessas primeiras aulas, tá? Então, apenas pegando o gancho aí dos últimos slides, a gente parou na última aula, né? Então, consciente ou inconsciente, né? Hoje a maioria dos médiums tem uma incorporação semiconsciente, né? Isso quer dizer que está num estado alterado de consciência, então até olha ali e imagina que está vendo tudo, e às vezes até esse ver traz alguma dúvida para vocês que estão iniciando essa jornada aí de, bom, se eu estou vendo, então é o guia foi embora, né? A gente falou que isso não é verdade, você até acredita que está vendo tudo ali em tempo real, né? Vendo com riqueza de detalhes, mas aí quando acontece o momento da desincorporação, quando ali a conexão cai, vocês notam que boa parte daquilo que estava na sua memória recente, né? A gente até brincou que seria a sua memória RAM, acaba sendo dissipado e você lembra de flashes. Tanto é verdade que às vezes você tem um trabalho que fica incorporado 4, 5, 6, 8 horas e às vezes passa como se fosse 30, 40 minutos, né? Então, é isso. Sempre o primeiro beneficiado somos nós, né? O médium que recebe essa força das entidades e fica sempre um pouquinho daquele axé, né? Engana-se o médium que acha que ele está ali fazendo o master da caridade, que ele é o doador de tudo, ele é o ser supremo. Não, ele é também o atendido, ele também, junto com a pessoa que está sendo cuidada, tratada, ele também está sendo atendido pelo guia, só que do lado de dentro, escutando de um outro lado a mesma situação, né, que aquela pessoa que está na frente dele está vivendo. É óbvio que, como nós falamos, né, tudo que o médium escuta, tudo que o médium absorve, que sirva para ele, né, não
não que sirva para que ele use disso para algum. Ele não está assistindo uma novela, ele não está vendo, é a vida de outra pessoa, né? E que se ele realmente conseguir aproveitar para ele também o ensinamento, ele vai estar sendo atendido também, ele está sendo cuidado também, está sendo, faz parte também do ensinamento, da cura, né? Isso é do começo ao fim do trabalho mediúnico, sabe? É muito importante a gente contextualizar e falar, porque em outras religiões, por exemplo, né, as pessoas, né, não existe o papel do médium. Ele é uma pessoa totalmente, não existe na Igreja Católica, em outras religiões, não existe o papel do médium. Né? Ele não tem esse papel tão fundamental dentro da egrégora. Por isso, tantos médiums vão embora, né, do terreiro ou não conseguem concluir a sua caminhada mediúnica justamente por não entender o seu papel ou não estar preparado para ele. Então, por isso que a gente acha tão importante que vocês contextualizar e que vocês entendam, né, o que vocês estão indo fazer lá, qual é o papel realmente do médium, porque diferente de outras religiões, a Umbanda, todos os pilares, não adianta ter um chefe de terreiro sozinho, né? A religião, ela é o corpo mediúnico. São vocês, né? Somos nós que trazemos os guias em terra. Então, nós entendemos o quão isso é importante, o quão isso é... Você tem uma responsabilidade muito grande, né? Por isso, a gente entende que quanto melhor preparado está o médium, né? A pessoa que tá ali né, fazendo o trabalho, melhor o trabalho mediúnico, a corrente, a energia, né, tudo isso vai fluindo dentro de um terreiro. Pode ser o nosso, pode ser outro. E o mais importante, de tudo aquilo que a gente viu na outra aula, né, passando da mediunidade, família no astral, quem são nossos guias, né, meus queridos, quem está entrando agora nessa jornada do desenvolvimento mediúnico, conhecer sua ancestralidade, aprender a receber e tal, esse é só o primeiro degrau, né? A dificuldade vem de como que vocês vão levar isso para a vida, né? Do terreiro para a vida, porque vocês não serão umbandistas somente no sábado ali das 1h30 até as 4h30, ou da terça-feira das 7h30 às 10h, né? Ali põe em prática a sua religiosidade, né? O mais importante é o quanto que você leva dos seus conhecimentos aprendidos dentro do terreiro com as entidades, com as suas entidades muitas vezes para a vida, né? E é um período que a gente fica bastante preocupado nesse período de descobertas, né? Porque até concluir essa jornada, né, seja encerrando o curso ou com a coroação mediúnica, né, ainda é uma fase de adaptação de vocês, né, e a gente sabe que é o período mais delicado, né, então por isso que a gente dedica um dia exclusivo para vocês, turma do desenvolvimento mediúnico, porque muitas vezes com a correria da gira, muitos atendentes, muitas pessoas na assistência, não há o momento de dedicar, seja nós, ou seja as entidades chefes da casa, tempo a vocês, né? E muitas vezes, quando não há esse tempo, principalmente para o médium novo, né, dele tirar suas dúvidas, nossa, mas eu tive um sentimento, um pensamento de que eu deveria hoje levar uma cerveja para o meu caboclo. Será que é ele? Isso é normal? Ou vamos ter uma festa, né, de alguma das linhas de trabalho e eu não ouvi nada? Ou, nossa, na hora de receber o meu caboclo dessa vez veio diferente, parecia um outro espírito. Dúvidas como esta, né, se vocês não tiram, se vocês não sanam, se vocês não conversam, né, acaba tornando uma bola de neve de muitas dúvidas e incertezas e muitas vezes prejudica e para, né, essa caminhada de crescimento aí do desenvolvimento mediúnico, né?
Porque é um momento, acima de tudo, que a gente está desconstruindo algumas coisas e reconstruindo novamente, né? Então, muitos de vocês chegaram até o nosso templo, aí turma zero, turma do ano passado, né? Com meio que no meio do caminho, né? Alguns de vocês iam no outro terreiro, já sabiam mais ou menos como que eram as energias ali do momento da gira, né? Mas tinha ainda uma série de incertezas e na transição da outra casa para essa casa, abriu-se muita coisa nova, né? Então, se naquele momento, se vocês tivessem se apegado ali aos conhecimentos ou aquilo que vocês tivessem vivenciado, ou alguém tivesse dito e tivesse adotado aquilo como verdade absoluta e não aberto, né, os seus campos para o novo, né, com toda certeza vocês também iriam travar, né, essa desenvolvimento da mediunidade, né? Então esse período do desenvolvimento é um período que nós sacerdotes temos que dedicar bastante tempo a vocês, né? Como a gente fala aqui no final quando chega nas dúvidas, né? Não existe dúvida besta, né? Exatamente porque muitos chegam com expectativas e o mal do ser humano é o raio da expectativa, né? Então, por mais que a gente de vez em quando brinca de que no desenvolvimento da mediunidade vocês não vão ver espíritos, vocês não vão ver super-heróis, não vão ter superpoderes, acreditem, alguns chegam com essa expectativa. E por mais que eu estou falando algo que pareça absurdo, mas essas expectativas podem ser de outras coisas, né? Vai ter gente que vai chegar para o desenvolvimento achando que vai aprender a incorporar os guias e que os guias com informação privilegiada do outro lado vai trazer informações privilegiadas para ele a ponto talvez ele ficar rico, a ponto de ele fazer relações pessoais, interpessoais, que possam trazer benefício para ele em N sentidos, carreira, vida. Vai ter bastante gente que chega sim com esse fundamento, com essa expectativa. E ao passo que o desenvolvimento vai acontecendo e que ele não encontra isso, ou seja, que as expectativas que ele criou não são atendidas, ele começa a se questionar, né? E é por isso que a função do sacerdote de direcionar, de conversar, de olha, não é bem assim, ou é por aqui, é por ali, é muito importante. E nesse momento, principalmente as casas que não têm uma dedicação para o novo médium, acaba por perder muitos umbandistas, né? Por conta de como eles não estavam preparados, ou as expectativas eram as erradas, ou não tiveram a oportunidade de realmente tirar suas dúvidas, fazerem seus questionamentos, acabam por perder o encanto pela Umbanda e acabam indo embora, né? Então, por isso que a gente dedica um dia para isso, né? Exatamente para ajudar vocês a se tornarem sacerdotes dos seus próprios templos. Como a gente sempre fala, todos vocês são templos divinos, tá? Claro, em construção, como nós também estamos em construção a todo momento, né? E essa que é o desafio da caminhada, né? Então, finalizando aí o tema mediunidade, o médium é um doador das qualidades dos orixás, ou seja, se a gente sabe que o orixá ele vem de uma realidade natural e que ele não fala, o orixá fala através da sua boca, fala através dos seus sentimentos, dos seus sentidos. Então vocês são portadores das forças dos orixás que se manifestam através de vocês, tá? E aí concluindo que a gente abriu a aula fazendo ali o sumário da passada, né? Vocês serão médiums 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai ter o dia que você vai estar mais cansado, vai ter o dia que você vai ficar com preguiça de lá acender a vela, vai ter o dia que você vai ficar com, não, amanhã eu faço, mas não deixe que todos os dias sejam assim, né? Porque vocês são medianeiros da realidade espiritual e da realidade da carne todo o tempo. Então vocês vão se sentir às vezes um pouco mais negativados e a gente vai passar durante o curso várias maneiras de
de uma maneira ou de outra, tentar melhorar essa situação, né? Mas entendam, vocês serão médiums enquanto dormem, vocês serão médiums quando estiverem nos seus trabalhos, vocês serão médiums o tempo todo, para sentir as mais fortes ou menos as energias que estão por aí, certo? E aí vem a pergunta, né? Beleza, principalmente para quem é da turma 0 aí do ano passado. Concluí o desenvolvimento, sou médium coroado, trabalho numa corrente agora, né? E é exatamente o que a gente vem falando, é o e agora que é o grande desafio, que é levar o que você aprende na Umbanda, o que você vê a sua entidade falando para outra, seja um consulente ou seja alguém da corrente ali, quando desincorpora e quer conversar um pouco, como que você leva isso para a sua vida, para crescer um pouco mais, se tornar a cada dia pessoas, espíritos, profissionais, filhos, maridos, esposas, um pouquinho melhores. Que vocês tenham como objetivo diário e dormir um pouco melhor do que vocês acordaram. Certo? E aí, passando para o próximo tema básico aí, previsto e planejado para as nossas aulas ainda aqui virtuais, né? O que é religião? Fala. Só começando, né, dando start, porque eu já falei anterior, é o seguinte. Pessoal, qual é a importância, né, de você realmente entender e saber a religião que você está praticando? Como eu falei, né, principalmente o médium, ele é uma parte viva da religião. A Umbanda, a cara dela, né, a roupagem dela, somos nós, os médiums. E se você não faz ideia de qual é a religião, fica difícil de você trabalhar nela, de você viver a religião. Por exemplo, tudo bem, você é católico, você não conhece muito bem da história católica, mas ok, você vai lá, senta, fica sentadinho, quem tem que conhecer é o padre, ele que saiba, e você só vai lá e escuta e acabou. Você tem uma função passiva, né, em religiões desse tipo de matriz. No nosso caso, não. Como você vai ser um médium, né, se você não faz a menor ideia da história da religião a qual você pertence, a qual você representa, a qual é o seu rosto, né? Não é, a religião não é fundamentada principalmente somente em um rosto. São os médiums, né? Nós somos o pilar de sustentação da Umbanda. E outro ponto bastante importante também, vocês precisam estar preparados. O que você quer? O celular me dá, meu Deus. Oh, Jesus, ele não entende gestos. Desculpa, pessoal, eu dou interrompida. É importante vocês saberem o que é religião, porque vocês serão desafiados, questionados, principalmente por quem pertence a outras religiões e que muitas vezes tem um enorme preconceito com a nossa, que é, a Umbanda não é religião. E quando vocês ouvirem isso, não, a Umbanda não é religião, vocês estão preparados para explicar o que é uma religião ou por que realmente a Umbanda sim é religião? Porque vocês vão ouvir falar assim, não, a Umbanda é uma seita, né? Vocês sabem a diferença entre a religião, o que é seita e tudo isso? Então, religião. Religião, apesar já da matriz da palavra vindo do latim, e como vocês sabem, o latim é a língua master do catolicismo, né? Então, naturalmente, se a gente pegar e estudar a etimologia lá, que chama, né, a origem da palavra, vai ter muito da religião católica, né? E também muitas afirmações e muitas maneiras de ver o que é ou não o sentido da palavra. Uma das que a gente mais gosta é que religião vem de religare, que seria ligar-se novamente a Deus. E se na doutrina umbandista que a gente acredita, a gente sabe que nós, partículas
divinas, saímos de dentro de Olorum, viramos nos graus evolutivos até chegar à realidade natural, que é a 6, onde a gente está, um espírito, e que esse espírito deve evoluir até chegar de novo às matrizes divinas, ou seja, voltando para Olorum, né? Então, essa definição cai como uma luva. Realmente, a gente sai de Deus e volta para Deus. Demora centenas de anos no meio disso daí, talvez milhares, mas em resumo é isso, tá? E a religião seria, no nosso plano, aquilo que nos ajuda a transcender, a evoluir, e nessa caminhada de evolução, nas muitas indas e vindas, né, da ciclo reencarnatório, né, aprender, crescer e voltar para Deus, né? E existem aqueles que querem falar, não, a minha religião é a única, a sua não presta, né? Isso é comum, tá? E também existem aqueles que querem falar assim, não, mas a minha religião é a única porque é a mais antiga. E realmente, durante muitos anos, houve uma briga enorme aí de que a religião teoricamente mais antiga seria a única e daí para frente seriam todas conchinhas de retalho dessa original. E bem da verdade, todas as religiões são conchinhas de retalho. Se vocês acharem que, não, mas o catolicismo tal tem lá 2000 anos, então é a mais antiga, não é? As civilizações datam de muito mais do que 2000 anos, né? Tanto que tem até a contagem. O complicado é que tudo remete ao cristianismo, né? Ano 2021, depois de Cristo. Antes de Cristo é como se o pessoal pensasse, não, tudo não presta, né? Então, todas as religiões são colchas de retalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Todas as religiões, elas vão nascer de eu não concordo com isso e vou fazer uma nova. Se vocês olharem, o próprio catolicismo vai ter várias vertentes que nasceram assim, não concordo com isso, então aí nasceu lá os luteranos, nasceram os N outros, né? E se você acaba fundando uma nova religião porque você não concorda com alguma coisa da antiga, o que é bom da antiga, você faz o quê? Você leva. E nisso, muitas vão nascendo colchas de retalho. A Umbanda não é diferente, mas o que eu estou querendo trazer aqui é que se você pegar as outras também mais conhecidas, Espiritismo, Budismo, Culto de Nação, todos também vão ser colcha de retalhos. Também beberam em outras religiões para se transformar em uma nova. E bem na verdade, se todas as pessoas são diferentes, cada um acredita em uma coisa, cada um é um templo vivo diferente do outro, quanto mais religiões tiverem, melhor, né? E a religião, sim, vai trazer muito da matriz e da cultura daquele povo, né? Como, por exemplo, né? Um índio que mora lá no meio da Amazônia, no meio da mata, né? Ele vai ter, com certeza, em suas religiões, um culto à natureza muito grande. E vai ter um jeito de praticar a sua religião. Ao passo de que, por exemplo, aquele mameluco que mora lá no meio do deserto, né? Até coloquei a imagem ali, no meio do nada, 40 graus de dia, menos 15 à noite, plantando nada dá. Essa pessoa vai ter uma relação na sua religião com a natureza totalmente diferente. Então, por isso que as religiões de matriz, por exemplo, indígena ou xamânica, têm uma pegada, enquanto que as religiões, por exemplo, lá do povo do deserto, Oriente Médio, é de porrada. Porque a própria cultura deles é essa a realidade deles, né?
E assim, as religiões são diferentes, porque as pessoas são diferentes, e assim deve ser. E a religião vai trazer muito daquilo que é a história daquele pedaço do mundo, daquela civilização, ou seja, se vocês estudarem, né, uma religião, as outras religiões por aí, né, todos têm a ver com a data quando foram fundados, fatos e o contexto histórico daquele momento, né? E com Umbanda não vai ser diferente, vocês vão ver isso daqui a pouco, né? Todas as religiões, por mais que remetem ao sagrado, elas são criadas por homens, né? Não é o Deus que se manifesta, né? E fala, essa é a religião católica, e eu sou o Deus e estou voltando. Quem cria é o homem, né? E como a gente sabe, tudo que o homem põe a mão, né? Não é 100%, né, pessoal? Então, o mundo é perfeito. O que que estraga? Aqui é a forma mais bruta de matéria, né? Exatamente, o homem. E... Quer falar alguma coisa? Não? E durante muitos anos, né? Houve sempre um embate muito grande entre os cientistas e os religiosos. Os cientistas sempre têm a tendência de serem céticos, de acreditar só no 2 mais 2 é 4. Entendeu? Eu só acredito naquilo que eu posso provar. E Deus, apesar de estar em tudo, né, é difícil, sem ver, né, acreditar. E, bem da verdade, existe a definição e o significado e o propósito dos dois e são bem definidos. Porque as ciências, física, química, matemática, astrologia, vai explicar a vida, né? Vai explicar o porquê as coisas acontecem, cada um ao seu jeito de ver. Enquanto a religião vai dar sentido a tudo isso. Então, do que adianta, por exemplo, a astrologia explicar o porquê que a Terra dá a volta ao redor do Sol? Ah, dá por causa disso, porque a força vem daqui, porque é isso, porque é aquilo. Ele explica o quê. Mas entender o sentido disso tudo só quando você acredita em algo maior. Para entender o sentido, vai agregar a sua caminhada, né? E aí as religiões, elas têm também aí uma outra grande treta, digamos assim, né? Que para ficar brigando naquele do a minha é certa e a sua não. Algumas são monoteístas e outras são politeístas. O que é isso? Mono acredita em um Deus único, né? Enquanto o politeísta acredita que são religiões que têm muitos deuses, né? E isso, desde o Egito Antigo, é uma grande verdade. Por exemplo, o Egito Antigo era politeísta, acreditava que existiam muitas divindades, era o Deus Sol, mas existiam para eles um Deus único, supremo, acima disso tudo, né? E a religião de Umbanda nisso acaba sendo, né, dependendo de como você olha, meio que nem lá nem cá. Por quê? Nós acreditamos que existem sim um Deus único, que a gente chama de Olorum, Olodumare, Zambi, e existem as manifestações desse Deus na forma dos sagrados pais e mães orixás. Então, se você pensar que existe só um, então é monoteísta. Mas se você pensar que existem os sagrados orixás, e longe de pensar que existem só os 14 que a gente cultua, né? Então é politeísta. Há alguns escritores de Umbanda que até dão outro nome lá, que é monopólio alguma coisa, né? Ser monopoliteísta. Monopoliteísta, não essa é a palavra, tá? Que o Cumino gosta de usar. Mas só para vocês entenderem que existem as diferenças ali nas outras religiões, né? E aí, nem todas têm tudo aquilo que a outra tem.
por exemplo, rito de batismo. Que religião que existe rito de batismo? Só a católica. Não, a cristã também, né? Católica? Também tem rito. Não, é a mesma matriz, né? Neopentecostal. Isso. Aí, não existe isso no judaísmo, não existe batismo no judaísmo, não existe batismo no budismo. Na Umbanda tem, né? Mas esse conceito, mas não é, não. O batismo é aquele ritual que você faz a apresentação do seu filho a Deus, nesse contexto aqui. Eu apresento o meu filho a Deus, e se eu não apresentar, ele vai ser um espírito perdido, ele vai ser um pagão. Então, nesse sentido, nenhuma outra religião, só a católica apostólica romana, que tem esse rito do batismo, e acredita-se e prega-se que se a criança não for batizada, entendeu? E se porventura ela vier a morrer, ela vai ficar vagando por aí, né? Na Umbanda a gente, em algumas vertentes, tem o batismo, sim, tanto de criança como daqueles que já são mais adultos, né? E isso é uma coisa que a gente pretende manter na nossa tradição, né? Inclusive a gente deve pensar no calendário do ano que vem, ter o batismo também para quem não for batizado ainda, e de criança aí vai depender das crianças que forem nascendo mesmo, né? Da data delas, é a agenda das crianças. E seguindo, nem todas as religiões têm um rito batismal, né? Que é feito quando a criança nasce, né? Assim como nem todas as religiões têm um altar, né? Por exemplo, o Espiritismo não tem um altar, né? A mesquita, lá do lado da casa do Marcelo e da Aparecida, se vocês já tiverem a oportunidade de entrar, não tem nada. Uma vez eu passei na frente, estava tudo aberto, eu olhei e falei, nossa, deve ter, porque é bonito do lado de fora, né? Eu falei, nossa, deve ter um altar, deve ter um... Você olha lá para dentro, é só tapete. É só um local que eles vão para orar, para encontrar o sagrado oração, lá. Né, na verdade. Então não é adornado com nada, né? E a Igreja Católica tem, embora em alguns momentos da história do catolicismo, algumas vertentes também optaram por não ter nada dentro da igreja, só fazer uma igreja bonita por fora, né? E outro ponto também que é interessante a gente pensar junto é que a necessidade de conversão para aquela religião também não acontece com todas as religiões. Na Umbanda mesmo, você pode ir numa assistência por 10, 15 anos, e se alguém te perguntar, você pode falar que é católico sem problema nenhum. Tem muitos católicos umbandistas, Tem muitos católicos umbandistas, né? Maria não está aí para falar, mas tem muitos católicos umbandistas. E tudo bem, a religião se comporta numa boa, né? Você agora, por exemplo, você ir num culto evangélico e dizer que é umbandista, talvez você não seja muito bem recebido. Né? Então, uma característica da Umbanda é que necessariamente, né, as pessoas que frequentam, elas não, obrigatoriamente, elas não precisam ser batizadas para frequentar a religião. Exatamente. Não precisam se converter, né? E tudo isso, se vocês olharem para a Umbanda, vocês vão ver muito, tipo, tem terreiro que é assim, tem terreiro que não. Né? Lá na frente a gente vai falar na história da Umbanda, tem terreiro de Umbanda que não tem altar, só tem uma imagem de Jesus Cristo lá em cima e pronto. Esses dias, né? Falando com uma amiga minha, né? Eu perguntei para ela, você tem alguma guia, né? E tal, ela estava me pedindo ajuda, uma outra amiga minha me pedindo ajuda. Eu falei, você tem alguma guia com você? Ela só tem a minha guia de conversão. Eu falei, guia de conversão? Batismo. Me explica o que? Me explica. Na hora não caiu a ficha, né? Aí ela me explicou assim, eles fazem um ritual de batismo da Umbanda, né? Um ritual umbandista de batismo, fazem uma guia, e aí eles chamam nesse terreiro a guia de conversão, que é quando você se tornou umbandista e entrou para a corrente, eu acho, para a corrente mediúnica, mesmo como Cambone, por exemplo, né?
Mas a partir do momento, tem alguns terreiros que eu nunca tinha visto, é novo, né, também para mim, mas tudo Aí, bem. um terreiro que teoricamente exige a conversão. O tema da conversão eu coloquei aqui porque ele é bastante interessante no seguinte sentido. Era super comum e ainda é em muitos terreiros, né, que só entre para a corrente para se desenvolver como médium, como é o caso, né, de vocês, quem aceita fazer parte daquela casa, ou seja, se torna um filho de santo. E até os anos 90 Isso é era uma exigência. comum os sacerdotes só explicavam o que era religião e suas particularidades para quem era Ou, convertido, filho ou da essas casa. pessoas só podiam ficar dentro do contexto daquela egrégora e ver, né, os rituais, o que era próximo, ou estar próximo dos guias, né, como Cambone, por exemplo, ou assistência, nesse contexto. Não era possível, por exemplo, alguém acompanhar e falar assim, eu vou ficar estagiando aqui no terreiro de vocês, como Cambone e tal, e depois eu vou para outro terreiro. Ou então você vem aqui me dá no final da gira, você me dá aula, mas depois eu vou trabalhar em outro terreiro. Isso não era comum, não era permitido, né? Talvez por isso, em alguns casos, tivesse essa questão da conversão, né? Exato. Então, em resumo, religião é isso. Ligar-se novamente a Deus, são muitos os caminhos, são muitas as maneiras, cada um vai ter a sua particularidade e religião é basicamente onde habita o sagrado. E esse sagrado tem muitos nomes, né? E aí a gente vai entrar agora exatamente para a história da nossa religião, né? A, onde surgiu a Umbanda, como e passar por alguns pontos interessantes dessa trajetória aí. Você perguntou sobre religião e seita, Seita basicamente é um grupo de pessoas que acreditam numa determinada coisa, só. Então, se todo mundo aqui se reunir e começar a acreditar na garrafa d'água, a gente se junta aqui, todo mundo vai ser os que acreditam na garrafa d'água. Isso é uma seita. É uma seita. Um grupo de pessoas que acreditam numa coisa só. Porque não necessariamente a gente acreditar numa coisa só se define como religião, porque o que define a religião é o seu ritual. Se a gente só se reúne para acreditar que a garrafa é o que manda. Abre aí pra mim, a listinha dos nomes. Só estão aqui. Olha, não tem 15. Então é só contextualizando a diferença, né, ou que se define por seita e religião. A Umbanda, ela, pelo menos a nossa tradição, né, como a gente já falou, a gente acredita e respeita outras, né, como aqueles que falam que a Umbanda, na verdade, ela nasceu lá na África, lá com o povo Yorubá, com outro nome, veio de lá para cá. Existem aqueles que acreditam que a Umbanda é milenar, que sim, a Umbanda seria a religião mais antiga, que remete até ao mito de Atlântida, né? E eu vou trazer aqui aquilo que a gente acredita como a nossa tradição, que a gente acredita que a Umbanda ela é anunciada, sim, pelo caboclo das sete encruzilhadas, incorporado em seu médium velho Fernandinho de Moraes, tá? Por que anúncio, não fundação, né? Porque, bem na verdade, os espíritos que vêm a se manifestar na Umbanda, eles já estão no astral se organizando muito antes que 1908. Então, existem uma legião de espíritos que se não identificavam como católicos ou como pertencentes aos cultos de nação, né, as religiões de matriz africana, e que acreditavam que eram talvez outra coisa, meio lá, meio cá, tal. E o espiritismo nessa época aqui ainda está chegando, né? E como esses espíritos que estão lá no astral já desencarnaram teoricamente alguns anos para trás, eles começam a não se identificar nem com um povo nem com o outro, digamos assim, isso falando lá do lado do astral, né? Algumas literaturas dizem que
do jeito que o Espiritismo acredita lá, aonde mais ou menos aquela cidade lá do nosso lar, que a gente falou na outra aula, né? A nossa religião acredita que o que seria o nosso astral, né? Ele está localizado em realmente uma localização geográfica no globo, né? Então, quando a gente fala vou para Aruanda, tá? Algumas literaturas, algumas obras psicografadas dizem que a Aruanda espiritual ela estaria mais ou menos onde é a Bahia, né? Exatamente aqui no nosso continente, né? Então, quando a gente acaba lendo que os espíritos antes de 1908 já não estavam mais se identificando com um ou outro, então eu acabo imaginando que no astral, do jeito que a gente viu lá dos reinos, tem tamanhos de continentes, de países, de cidades, eu acabo imaginando que eram espíritos que não se afinizavam, né, com esse local no astral, talvez destinado na época aos católicos ou os que cultuavam os cultos tradicionais, né? E por isso que a gente fala em anúncio, né? Porque ele vem e anuncia que vai fundar uma nova religião, né? Mas se os espíritos que se manifestam para a prática da caridade e os espíritos são milenares, então é só para o nosso plano, né? O anúncio é para o nosso plano, ou seja, é aqui para carne, né? E é importante a gente ter claro que do jeito que a gente trouxe lá com a mediunidade, que não foi Allan Kardec que criou a mediunidade, inventou a mediunidade, já existia, né, mediunidade na Bíblia, com os xamãs e assim por diante, né? Também não foi Zélio de Moraes, nem o Caboclo das Sete Cruzilhadas que inventou a incorporação de Caboclo e Preto Velho. E isso vem justificar, por exemplo, existem muitos que acreditam, tá? Isso é uma visão de outra vertente de Umbanda, tá certo? Que acredita que a Umbanda ela é mais antiga do que isso, 1908, tá? Que ela já era praticada no Rio de Janeiro, antes de 1908, e eles comprovam que antes de 1908 já existia a incorporação de Preto Velho e de Caboclo. Isso é verdade. Então, existem outras religiões também espiritualistas que têm relatos de incorporação de caboclos, de índios e de pretos velhos antes de 1908. E essas matrizes acreditam, essas matrizes não, essas vertentes, né, de Umbanda, algumas delas dizem, inclusive, que Zélio de Moraes, branco, dizendo que criou uma nova religião chamada Umbanda. É uma tentativa, e o termo que eles usam é de embranquecer a Umbanda. Ou seja, essas vertentes, elas acreditam que a matriz da Umbanda ela é negra, isso da África, tá? E que houve um embranquecimento, começando com Zélio de Moraes, e que vai depois aí percorrer os anos 20, 30 e 40, tá? E respeito, né, aqueles que acreditam nisso sem problema nenhum, né? Por isso que digo a vocês, sim, existem relatos de incorporações de caboclo e de preto velho antes de 1908, mas são espíritos, como eu disse, já estavam no astral se organizando há bastante tempo antes de 1908. Então é natural que se num, sei lá, num tambor de mina ou no catimbó, né, que poderia ter uma prática ali anterior a 1908, pode ser que um desses espíritos tenha baixado e se identificado como caboclo, como preto velho, tá? Isso, na minha visão, de forma nenhuma tira, né, aquilo que a gente acredita na nossa vertente, que é de fato que em 15 de novembro de 1908, né, Zélio Fernandino de Moraes, então com 17 anos,
anuncia que no dia seguinte, dia 16 de novembro de 1908, seria fundada uma nova religião, tá? Peço perdão àqueles que eu já contei essa história, vou contar de novo, né? A gente precisa, talvez nem todo mundo aqui tenha escutado, mas a verdade é assim. Zélio tinha 17 anos nessa época, tá? A família do Zélio de Moraes traz relatos de que durante toda a sua juventude, às vezes ele acordava muito cansado e se arrastava parecendo um velho ancião, que muitas vezes ele falava com outro jeito, outra maneira, outro sotaque, como se fosse um estrangeiro. E que muitas vezes, em alguns dias, esse jovem Zélio de Moraes, ele parecia que tinha uma força muito maior do que o seu corpo aparentava. E isso, na época, era entendido pela família como ataques. E na tentativa de acabar com esse problema de saúde do Zélio, Zélio foi levado a um de seus tios, que era diretor de um manicômio, tá? Ficou lá alguns dias com esse tio e o tio devolve para a família dizendo: esse menino não tem nenhum problema que eu trate aqui. Da mesma forma, ele também foi levado para um outro lado da família, que, se eu não me engano, era um padre, tá? E Zélio Fernandino de Moraes foi exorcizado para ver se as influências, né, deixavam ele em paz, né? E até que a última tentativa levaram ele a um médico, e esse médico era espírita e fazia parte ali da Federação Espírita de Niterói, Rio de Janeiro, e leva o Zélio numa das sessões lá, que é exatamente no dia 15 de novembro de 1908. Quando o Zélio chega lá, né, ele se senta à mesa, né, como era praticado o rito espírita na época, né, a religião espírita na época, e ele vê todo mundo aquele de branco, a mesinha branca, bonitinha, a toalhinha limpinha, vê ali o vaso com água, né, provavelmente a água que geralmente é fluidificada para que os médiums, né, bebam ao fim do trabalho, muitas vezes. Ele se levanta, vai lá fora, retorna e fala: faltava uma flor. Ele traz uma flor e pum, coloca nesse vaso. E ele começa a falar visualmente como alguém que não tinha 17 anos, né? Não era um jovem. E outro, um jovem de 17 anos hoje pode até falar super bem, mas em 1908, lembra, em 1908 existia o respeito, existia muitas coisas, por exemplo, uma quase criança de 17 anos, com toda certeza, principalmente num ambiente como esse, a Federação Espírita, no meio de um monte de adultos, com toda certeza não falaria abertamente e naturalmente. E ele começa a falar e um dos médiums, né, nota que ele está incorporado, né, e começa a pedir que aqueles espíritos que começaram a encostar, como a gente está acostumado e gosta de falar, que esses espíritos de baixa vibração, que eles pudessem ir embora, né? Porque ali naquela mesa só espíritos de alta vibração poderiam se manifestar. Nesse momento, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, incorporado em Zélio de Moraes, diz: por que vocês mandam embora esses simples? Esses simples. E natural para a época, não, esses espíritos não são bem-vindos, né? E é nesse momento que ele diz: amanhã, na casa desse aparelho, será fundada uma nova religião, onde os simples não serão afastados e todos poderão ajudar e trabalhar. Com essa frase que está ali embaixo: com aqueles que sabem mais aprenderemos, e com os que sabem menos nós vos ensinaremos. E todos serão bem-vindos para praticar o trabalho, né? Esse é o contexto do que aconteceu. Claro que existem relatos muito mais profundos do que esse, e quem quiser, eu tenho um
um link no YouTube de uma palestra do neto dele, que conta que ele viveu com, né, ouvindo essas passagens do que realmente aconteceu nesse dia. Confesso que se você ouve é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver lá na literatura do Rubens Saraceni e também contado para a gente como esse fato histórico, né? E é riquíssimo o que ele traz, né? E por que a gente pode considerar que realmente ali, não nem no dia 15, bem dizer no dia 16, nasce a religião, entendeu? Porque a religião só existe quando ela tem um ritual. Ela não precisa ter nada, como a gente viu no slide anterior, ela pode não ter batismo, pode não ter altar, né? Mas ela tem que ter um ritual, que é exatamente isso que a difere de uma seita. O que é o ritual? Não, nós, todo sábado, às 2 horas, nós defumamos, saudamos à esquerda, nós purificamos a coroa, nós oramos ao Oxalá, ao pai da casa, às 7 linhas e abrimos um trabalho na força de uma das linhas de trabalho. Isso é um ritual. Da mesma forma, o Espiritismo, ele não tem o altar, ele tem a mesa, a fluidificação da água, mas da mesma forma, todas as sextas-feiras, às 20 horas, eles se reúnem, fazem uma oração, dão uma palestra e depois fazem a câmara de paz. Existe um começo, meio e fim, um passo a passo, que define exatamente o que é o ritual. E isso que define, né, a religião, o seu ritual. Inicialmente, esse não era o objetivo de Kardec, né? Era que fosse só um grupo de estudos. Mas, com o tempo, né, acabou se tornando, tendo um ritual, né? De alguma maneira, tem um ritual. E hoje, a maioria das casas espíritas seguem esse ritual. A gente vai falar mais de espiritismo lá na frente, né? Mas tem bem pautado, bem claro isso. O que define a religião é o seu ritual, tá? É o que é feito na sessão, tá? E vamos pensar junto aqui um pouquinho agora. Por que vocês acham que daquela mesa espírita os espíritos de baixa vibração foram convidados a se retirar? O contexto histórico da época, tá? E isso eu vi nessa palestra do neto do Zélio de Moraes. É muito interessante você pensar o seguinte: o espiritismo era novo e moda no começo dos anos 1900, no começo do século passado, né? E em 1900 ainda pouquíssimos brasileiros sabiam ler português. A doutrina espírita, ela acaba de nascer na França. Então, os primeiros livros espíritas que vêm para o Brasil vêm em francês. E se aqui a grande maioria não sabia ainda ler e escrever o português, uma fatia muito, muito pequena da civilização naquela época sabia ler francês. Isso para explicar que, provavelmente, aqueles que faziam parte ali daquele culto, daquela tenda espírita de Niterói, provavelmente eram pessoas de altas posses, para não dizer ricos, né? Que tinham acesso a um livro vindo da França e sabiam ler em francês, né? E esses ricos da época, do começo ali de 1900, se vocês pensarem que em 1908 era um adulto, tá, tem minha idade, 36 anos, né? A abolição da escravatura foi em 1889. Essa pessoa abastada, ela cresceu com escravos o servindo, cozinhando, limpando a casa, né?
Então, o que o neto do Zélio traz nessa palestra, que eu achei bem interessante da gente pensar, não estou dizendo que é o certo, mas da gente refletir, é de que imagina, você vê na sua, vamos tentar sentar na cadeira ali daquele espírita naquele dia lá em 1908. Chega um moleque de 17 anos, entendeu? Falando que está incorporado, que é um espírito, que vai fundar uma nova religião. E nessa religião, quem vai se manifestar é quem? Os escravos. Eles estavam acostumados a serem aqueles, né? Aqueles que os serviam. E aí esse estudado que fala francês pensa, o que teria um escravo para me ensinar? Um índio que nem serviu para ser escravo. Ou né? um índio para me ensinar. E nessa palestra também ele traz um contexto bem interessante, que nessa época, né, pós regime da escravidão, né, os índios eles também eram mais marginalizados ainda que os escravos. Porque o escravo não tinha o que fazer, ele nascia ali na senzala, não tinha o que fazer, ou ele fugia e morria, entendeu? Agora o índio não. O índio, se você pegasse naquela época o índio homem, fala assim, ó, você vai trabalhar na lavoura, ele não trabalhava. Porque naquela época, o indígena, o homem era responsável pela guerra e pela caça. Quem cuidava da lavoura era a mulher. Então, quando o senhor da fazenda chegava lá e falava assim, não, você vai aqui, ó, vai carpinar o mato aqui, ele achava que aquilo era trabalho de mulher e não fazia. Então, nessa época, ainda tem-se que o índio não servia nem como escravo. E aí você imagina, com esse contexto histórico naquela época, né, você vê um índio se manifestando, dizendo que os simples são bem-vindos para ensinar uma nova religião, com toda certeza eu imagino que essa manifestação não foi tão tranquila assim, igual conta, né? Foi tão bem-vinda. Não foi tão bem-vinda. Bom, uma nova religião. Exatamente. E, mas por que no Brasil, por que no Rio de Janeiro e por que em 1900 e quase nada ali, começo de 1900? E aí tem o outro lado do contexto histórico que é bom a gente trazer também e pensar junto, né? O escravo, né, foi pego lá na terra dele, lá na África, colocado num navio e trazido igual um animal para cá para trabalhar na fazenda, né? Ele traz consigo a sua religião, o culto a um dos orixás, dependendo da região, e depois a gente vai falar um pouquinho lá do que é o candomblé brasileiro, da sua origem, né? Mas, bem da verdade, esses escravos, alguns deles trouxeram muitos ensinamentos magísticos. E estes ensinamentos magísticos, eles praticavam aqui em solo brasileiro, entendeu? Para cura, para N outros motivos e aplicações, defesa, proteção. E legal, ele estava lá na senzala, tal, ele tinha comida, tal. Mas aí, em 1889, esse escravo, com a abolição da escravatura, né, como está na imagem que está embaixo ali, um belo dia, né, o senhor da fazenda chega e fala assim, então, ó, não posso mais ter escravo aí e tal, vaza. Vaza. E a verdade é essa, foi assim. Porque eu não acho justo pagar para você, né? Que você não, eu imagino até que tipo os bons de trampo ou aqueles que eram conhecidos, acho que deve ter ficado. Não, agora você vai ter um salário, mas o resto não. Então o resto é chutado para a rua, sem ter para onde ir, sem comida, sem nada, e vão para onde? No morro. Igual a gente viu lá na nossa aula de malandro, vão parar no morro da onde? Né? Morro do Rio de Janeiro, os morros de Niterói e tal, e outros morros por aí, né? Lembrando que Rio de Janeiro era uma cidade mega importante, né, nessa época. E aí você imagina, esse negro que sabe fazer alguns trabalhos de magia, agora morando lá no morro, passando fome e necessidade, ele sabe que esses trabalhos
de magia que ele pratica, muitos têm interesse que ele faça. Você acha que ele vai, com fome e no desespero, começar a cobrar por trabalho ou não? Claro que vai. Muitos se negativaram aí? Não tenha dúvida. Praticando os trabalhos de magia, muitas vezes negativa, ou na maioria delas, né? Em troca de dinheiro, entendeu? Porque tinha que comer e nem para onde ir. Então, nesse contexto histórico, o negro, trabalho de magia negra, o desespero, o empurrado para o morro, né? Uma nova religião vinda da Europa, que é o Espiritismo, né? Com tudo isso, né, o astral vê que é o momento perfeito para nascer uma nova religião, como a Umbanda, que vai talvez já começar uma busca por talvez esses espíritos de escravos que afundaram negativamente por conta desses trabalhos e trabalhar aqui na nossa realidade da carne exatamente essas energias negativas que estavam à solta, descontroladas, né? Então, nasce aí uma nova religião em 1908, no dia 16. Então, um dia depois, na casa do Zélio, e aí não tenha dúvida, aquele pessoal sentado na mesa lá de branco, foi lá para ver o que é isso, tá? O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele durante muitos anos, ele foi o responsável, tá certo? Pela estruturação do ritual. Enquanto que nesse dia 16, no outro dia, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele vai embora, ele sobe e incorpora pela primeira vez, né, o Preto Velho, que trabalhou com ele durante muitos anos, que é Pai Antônio, certo? E aí Pai Antônio, ele nesse primeiro dia já pede seu cachimbo e daí a religião começa sua caminhada, certo? Então, esse é o contexto histórico da época, tá? De quando é anunciado, tá ali uma foto do Zélio com 17 anos, tá? Então tem tudo isso por trás. Não é só ele sentou lá, nova religião, tal, tem tudo um por trás do que era o espiritismo na época, o que era os povos oriundos da África na época e tudo algo mais por trás, tá? E aí, história da Umbanda. A gente encontra em algumas literaturas, como por exemplo a do Alexandre Comino. O Alexandre Comino tem um livro especial disso, História da Umbanda, né? Quem quiser estudar mais aprofundadamente, eu tenho um curso do Umbanda EAD só sobre isso, né? De História da Umbanda, curtinho, acho que é com 6 horas mais ou menos assim, tá? Então, legal. O Zé Leão lá incorporou, acabou com 7 encruzilhadas, né? Lá na Federação de Niterói, né? Espírita de Niterói. No outro dia começa a trabalhar na casa dele e daí, né? O que acontece depois até a gente chegar aqui, né? Então, a fase 1, né? São os primeiros 10 anos. Nesses 10 anos só tinha Umbanda, tá? Na tenda Nossa Senhora da Piedade, que era a tenda do Zélio. Cabo de 7 encruzilhadas. Até hoje, a tenda Nossa Senhora da Piedade, ela funciona, tá? Ela só mudou de Niterói lá para Boca da Mata. Trabalha até hoje e até hoje trabalha como aprendeu a trabalhar no início, tá? Com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ou seja, trabalha só Caboclo e Preto Velho, certo? Esses primeiros 10 anos, imagina, ele tinha 17, até ele ter 27, foi exatamente o tempo para ele amadurecer, para ele se encontrar como homem também, né? E, legal, nesses primeiros 10 anos, vamos colocar aí que foi o período da própria busca por estabilidade do próprio Zélio, né? E da primeira tenda, tá? 10 anos depois, em 1918,
o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas dá a ordem a Zélio de abrir mais 7 tendas, tá? E ele funda outras 7 tendas. E aí, não pensem vocês, né, que o desenvolvimento mediúnico desses 7 dirigentes foi algo, né, como a gente está acostumado, a gente está propondo aqui para vocês, né, que eles começaram a ir lá, tenda Nossa Senhora da Piedade, começaram a receber e tal. Existem relatos bem engraçados, alguns, né, de como que esse desenvolvimento foi feito, né. Um dos que eu acho mais interessante, né, foi o desse médium Severino, tá? Ele fundou uma dessas 7 tendas fundadas pelo Caboclo Sete Cruzadas, foi a tenda Espírita São Jorge, tá? Essa tenda Espírita São Jorge, dessas 7, é a única que é aberta até hoje, tá? Provavelmente quem está à frente é um dos netos também, tá? E não encontrei o sobrenome dele, né? Só fala Severino. E esse Severino estava ali, né? Lá na boca do mato, onde fica hoje a tenda Nossa Senhora da Piedade, tem uma cachoeira que passa atrás da casa, né? E eles já tinham o costume de fazer alguns trabalhos nessa cachoeira. E diz que o seu Severino era daqueles que não acreditam em nada, né? Que tem uns que aparecem de vez em quando dizendo, não sinto nada. Isso aí é tudo invenção, isso aí não existe, né? Pois bem, seu Caboclo Sete Encruzilhadas pegou uma pedra, tacou na cabeça do seu Severino, certo? Seu Severino caiu desacordado na cachoeira. E aí todo mundo ficou olhando com aquela cara de meu. Matou o cara. O caboclo matou o cara. E o caboclo fala, não mexa nele, pois o seu Severino levantou da cachoeira, já incorporado com seu Ogum Timbiri, que foi quem fundou a tenda espírita São Jorge. Tá certo? Das outras 6 tendas, alguns têm causos assim, que eles contam, né? Não dá para a gente afirmar com 100% de certeza que foi assim, né? Mas, pelo menos o que eu vi no curso do Comino, que diz que ouviu isso da boca exatamente da filha do Zé, né? Então, muito que bem. Fase 1, ela vai até 1929, os primeiros 10 anos só tinha a tenda Nossa Senhora da Piedade, tá? Depois de 18, o caboclo dá a ordem de criar mais 7 tendas, tá? E assim vão sendo criadas sempre próximo ali, Niterói, Rio de Janeiro, tá? A década de 20 é uma fase bastante, ainda faz parte da fase 1, mas é um momento bem importante, né? Já tem as 8 tendas trabalhando, né? E aí eu lembro que quando a gente falou lá na primeira aula, que eu disse que falaria um pouco mais sobre o Benjamin Figueiredo, né? Benjamin Figueiredo, ele já era de uma família espírita, tá? Ele começa ele era espírita, né? Então estava acostumado ali com o trabalhinho, né? A mesa branca, tal, a fluidificação da água, tal. Ele começa a incorporar, né? Espíritos que começam a dizer para ele que ele deve procurar o Zélio de Moraes, entendeu? Porque ele vai praticar uma nova religião chamada Umbanda, né? E o Benjamin Figueiredo vai lá atrás do Zélio de Moraes, né? Querer aprender como que é essa nova religião, né? E os relatos dizem, né, que, olha que interessante, naquela época já faziam um trabalho na praia. E diz que o que marcou o batizado do Benjamin Figueiredo é o Caboclo Sete Encruzilhadas, né? Pegou ele na areia, colocou no ombro, entrou praia dentro. E o Zélio não sabia nadar, certo? Entrou com ele para dentro da água. Quando ele saiu, o Benjamin Figueiredo saiu, o caboclo falou assim, tá batizado. O Benjamin Figueiredo, ele fundou a tenda espírita Mirim, né? Ele recebia o caboclo Mirim. Essa foto que está do lado direito ali, então é o Benjamin Figueiredo, aquele senhorzinho de cima, da esquerda, e aquela tenda é a tenda do Caboclo Mirim, tá? A tenda do Caboclo Mirim é uma dessas vertentes de Umbanda,
tá? Que depois vinha se tornar nos anos 50 o primado, né? Que não tem guia, tá? Até hoje eles não trabalham com guia, não tem altar. Basicamente, eles têm à frente, é que está pequeno ali, vocês não vão conseguir ver, mas é uma imagem de Jesus Cristo com os braços abertos. É só o que eles têm, tá? Não trabalham com guia, não trabalham com muitos elementos, tá? Quem quiser saber mais sobre essa doutrina do Caboclo Mirim, ela é interessante porque ela traz várias coisas diferentes para a Umbanda, principalmente que quando o primado nasce, quem está à frente disso é alguém que gostava muito do ocultismo, né, europeu na época, tá? E traz para essa vertente, né, a Umbanda iniciática, que é exatamente você ir passando por etapas com nomes bem definidos, né, na sua trajetória dentro do terreiro. E também essa vertente vai dar origem ao braço da Umbanda, que seria o braço esotérico, porque começa a acreditar e trazer outros conceitos, né, para a Umbanda, tá? Benjamin Figueiredo e o Caboclo Mirim são muito importantes para o início da Umbanda, essa fase 1. Tanto que inicia-se a fase 2 em 1929, quando o Zélio se junta com Benjamin e fazem a primeira reunião, entendeu? De terreiros de Umbanda, né? O nome é outro, esqueci lá, quando... Congresso. Fazem o primeiro congresso em 1929, um se junta com o outro. Nessa época ainda tem o Leal de Souza, que foi o primeiro escritor, né, que escreve livros sobre a Umbanda, tá? E aí essa parte é mais histórica, é meio chata. Eu vou tentar passar bem rapidinho, só para vocês saberem que não foi do Sete Encruzilhada na federação para agora, né? Teve uma caminhada até isso. Então, 10 anos o Zélio ficou lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, depois fundou mais 7, aí vem um outro cara bastante importante que é o Benjamin Figueiredo, tá? Aí vem, ali em 1929, inicia-se a segunda fase, que é a legitimação, que é quando a Umbanda, ela começa, não, eu sou religião. Nessa época, entre 29 e 44, os terreiros já buscam serem registrados em cartório para ter ali autorização para poder trabalhar. A maioria ainda não pode colocar como Umbanda, então tenda Nossa Senhora da Piedade, é o nome católico, né? Tem muitos que são tenda espírita, porque o espiritismo sim já era autorizado na época, a Umbanda não, né? Inclusive tem uma passagem de que um dos trabalhos ali na tenda Nossa Senhora da Piedade existia um delegado famoso na época, tá? Lá em Niterói, famoso por fechar todos os terreiros de Umbanda, tá? Ele ia, mandava fechar e mandava todo mundo embora, né? E um belo dia, ele bateu lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, era um trabalho de preto velho, tava lá pai Antônio, a filha do Zélio diz, ó, chegou o delegado aí, ele falou assim, pode mandar entrar, eu vou falar com ele. E a filha do Zélio disse que era um cara gigante, parecia um armário, esse delegado. E que esse delegado, na hora que chega na frente do preto velho incorporado, ele desmaia. Pum. Ele apaga, o preto velho fala, deixa ele quieto aí. Pois quando ele acordou, falou com o preto velho, se tornou um bandista naquele dia e nunca mais parou de frequentar os trabalhos da tenda Nossa Senhora da Piedade. Né? Essa é uma das histórias que a Zilmeia conta também. Então vamos lá. Fase 2, 29 a 44, é a legitimação dessa nova religião, né? Aí ela já começa a aparecer em outros estados, tá? E aí, como o negócio não tem uma doutrina para seguir, um livro, né? E foi crescendo muito rapidamente, assim, no boca a boca. Claro que existiam trabalhos que eram diferentes dos outros, né? Como eu disse, até hoje a tenda Nossa Senhora da Piedade trabalha só com caboclo preto velho, né? Eles firmam o Exu, mas não tem trabalho de Exu lá, né?
E aí começa a ter uma dúvida grande entre os umbandistas do que é Umbanda e o que não é Umbanda. Porque já começam a aparecer vertentes. Nas próprias 7 tendas que o próprio Caboclo das 7 Encruzilhadas criou, existiam já vertentes. Já tinha uma que era mais africanista, uma mais espírita, uma mais católica e assim por diante, né? Então, com essa dúvida do que é o que não é, né? Ali em 39 é fundada a primeira federação, né? A pedido também do Caboclo Sete Encruzilhadas, exatamente para começar a falar assim, não, é assim, é mais ou menos assado, tal. E aí ela já começa a aparecer a religião de Umbanda em São Paulo, Rio Grande do Sul, tá? E aí se espalhar pelo Brasil, né? Inicia-se a fase 3, de 45, que vai até 79, que é a grande expansão, onde a Umbanda bomba no Brasil todo, fica muito grande. Um dos fatos bem importantes que em 1946, né, o Jorge Amado, né, conhecido, ele se torna deputado, e se tornando deputado, ele consegue, né, na época, aprovar a lei da liberdade de culto, e aí sim, daí para frente, né, você pode registrar e pode praticar Umbanda sem medo, né, como era feito antes, meio que maquiado ali com o espiritismo de Umbanda, né? Fatos importantes ainda tem a criação do primado, lá em 54. Em 73, pai Ronaldo Linares, né? Aquele senhorzinho que vocês já devem ter visto lá no Vale, né? Cria a Federação Umbandista do Grande ABC. Lembra que foi por isso que a gente quis se filiar à Federação Umbandista do Grande ABC, que é uma das mais antigas, né? As fotos que estão ali embaixo são do Ronaldo quando ele foi conhecer o Zélio, tá? E não sei se vocês sabem, tem um documentário do pai Ronaldo no YouTube, ele contando sobre esse encontro. Juro para vocês, arrepia. É muito legal, porque bem da verdade é o seguinte, até aí a Umbanda ainda já tem no Brasil inteiro, tá? O Brasil inteiro não, muitos estados, mas ainda é um negócio meio que desconhecido, tá? Nessa época, o Ronaldo Linares tinha um programa de rádio e ele também tinha alguns negócios que ele fazia fora do programa de rádio, que ele ia de vez em quando lá para o Rio de Janeiro, a trabalho. E numa dessas idas, né, ele, já sabendo dessa nova religião, né, ele quer lá conhecer, né, o Zélio, e ele vai bater, na verdade, lá em Boca da Mata. E falando com as vizinhas, não é daqui, o Zélio, tal, não sei o quê. Ele pega o real endereço, né, no telefone, né, do Zélio, e aí ele volta, tal, acho que não me engano ele morava já em Niterói nessa época, o Zélio, né, e aí ele pega o telefone e liga, imagina, né, o cara foi até o interiorzinho lá atrás, não, ele mora em Niterói, tá bom, qual que é o telefone? O telefone é esse, aí ele volta, né, para Niterói, para no orelhão, liga, quem atende é a esposa do Zélio, não me lembro o nome agora, né. Zilmeia? Não, acho que Isilmeia acho que é a filha, né? Pesquisa no. Pergunta para Alex. Ela atende e ele fala: eu sou o Ronaldo, eu sou de um programa de rádio lá de São Paulo, eu queria entrevistar o seu Zélio para saber um pouco mais. Ela abaixa o telefone só um minuto. E o Zélio olha para ela e fala: esse é aquela pessoa que vai tornar público o nosso trabalho. Cara, ele nem falou quem era. Imagina isso. E o Ronaldo conta isso chorando. É riquíssimo esse documentário do YouTube. Imagina isso. Ele liga pro cara e diz: eu queria entrevistar, não pode mandar vir, que é o cara que vai tornar público o meu trabalho. Ele vai, né? O Zélio atende o telefone, né? E o Zélio fala pro Ronaldo. Não é o Ronaldo que fala: eu quero ir aí saber disso. Não. O Zélio fala: você quer saber isso. Pode vir que eu tô te esperando. E aí tudo isso o Ronaldo conta no documentário, que é bem, bem interessante. Né? E aí daí pra frente ele... Né? Maria Isabel. Maria Isabel. A Zilmeia é a filha mesmo. Né? Então, para quem não sabe, para quem não conhece, né,
Pai Ronaldo, ele é vivo, ele ainda é vivo, ele é um senhorzinho, se você for lá na federação, né? Se você for no Vale, né? No Vale do Santuário, ele tá lá, você consegue, ele é bem de idade, mas ele ainda é vivo e você consegue falar com ele. Conversa com ele. Ele tá sempre lá, assim, à disposição, uma pessoa super simpática, né? Um senhorzinho muito simpático. Ele vem de uma matriz, ele vem do candomblé, né? E aí ele se encontra na Umbanda, forma a federação, né? Cria o terreiro em 73, que é o que funciona no santuário até hoje, que já passou na mão de vários outros sacerdotes depois dele, né? Então, 73 a Federação Umbandista, Pai Ronaldo, e essa época dos anos 70, a Umbanda bomba no Brasil inteiro, porque tem, por exemplo, Clara Nunes cantando ponto e as músicas de Umbanda, tem Martinho da Vila cantando ponto e músicas de Umbanda, né? Todo mundo queria se vestir de branco, adorava Clara Nunes, queria pular um dia lá na passagem do ano, todo mundo era umbandista, tal, paz e amor, não sei o quê. Seu Sete da Lira também era época. Só que aí, né, teve um negócio aí no fim dos anos 70, né, começo dos 80, que chega no Brasil um negócio chamado religiões neopentecostais, né, fervorosas por combater tudo aquilo que é diferente, né? Religiões neopentecostais são as religiões evangélicas que a gente conhece, tá? E as religiões neopentecostais vão utilizar uma ferramenta que o catolicismo usou lá na Idade Média, que funcionava muito bem, que é só o meu presta, o outro não presta, né? E para me mostrar que o outro não presta, né, começou a trazer muitas situações, né, de esqueci a palavra, tipo o João de Deus lá. Não, pô. Escândalos. Esqueci. Hoje eu tô esquecendo muito de palavras. Tô meio zoado hoje. Começaram a trazer um monte de escândalos à tona. E tá vendo? Ó, isso aqui é Umbanda lá, ó, a religião que você vai lá, tal, com não sei o que mata bicho, que fuma charuto, que bebe pinga, tal. Foi nessa época também, como a Karina falou, né? Quem nunca assistiu o filme do Chacrinha, é bem interessante. Na época tinha um programa de TV, né, que é do Chacrinha, tinha um outro também, né? E tinha uma médium muito famosa na época que recebia o seu Exu 7 da Lira, tá? E, bem da verdade, esse programa de TV levou essa médium até o programa, né? Onde o seu Exu 7 da Lira se apresentava, né? Por favor. Eu não me lembro o nome dos programas lá, quem assiste o filme do Chacrinha vai entender bem. Eu sei que o Chacrinha estava na Globo na época. Mãe Cacilda. Né? Mãe Cacilda. E eram trabalhos assim que, se você vê o documentário sobre o Sete da Ilha, tem no YouTube também, aí que você fica abismado mesmo. Tá? Se vocês acham uma gira que dura 4 horas muito, 5 horas, 6 horas muito, a do seu Sete da Lira chegava a durar 12, 14, 16 horas e era só ele que atendia. Ele pedia que as pessoas levassem a garrafa de marafa e tal, e ele passava, as filas se formavam e ele passava descarregando o pessoal, tá? E essa médium com o seu Exu 7 da Lira foram famosíssimos na época, tá? Tinha um centro bem maior que esse aí do Caboclo Mirim, e ele foi levado até o programa do Chacrinha, e foi quando o Chacrinha saiu da Globo, tal, porque ao vivo no sábado, né, a direção da Globo mandou cortar, entendeu? E, enfim, voltando para o contexto histórico dessa época, né, levou a que todo mundo tivesse muito medo da Umbanda, né? Porque matava bicho, porque pinga, porque não sei o quê, e não tinha quem tinha base para defender, né? Então, esse conceito negativo aquele ali é macumbeiro, nasce aí,
no fim dos anos 70, né, e começo dos 80, é quando, durante todos os anos 80 e começo de 90, acontece um esvaziamento da Umbanda, onde quem era umbandista tinha medo, né? E aí vocês, recentemente, vocês vão, tem pessoas que você conhece, são assim, tem medo de usar guia, vergonha, entendeu? Porque vão olhar com olhos negativos, se é macumbeiro, tal, isso tudo vem dessa época. Dos escândalos que ocorreram por conta de realmente alguns terreiros. Não vamos chamar de terreiro, não é terreiro. Alguns médiums, né, negativados, fazer trabalho de traga o seu amor de volta, de amarração, tal, e isso não tinha uma diferenciação, não, isso é Umbanda, isso não. E aí, como colocou tudo no mesmo balaio, pum, esvaziou a Umbanda nos anos 80, tá? Então, história da Umbanda, Caboclo 7 Encruzilhadas, Zé de Moraes, Niterói, primeiros 10 anos, abre 7 tendas e dali começa a difundir, tá? Então, fase 1, fase 2 de 29 a 44, fase 3 até 79, quando com esses crescentes escândalos sobre a religião de Umbanda, a religião quase que morre, tá? E ela vem renascer nos anos 90, tá? Eu trouxe ali, tem ali a foto do Rubens, não foi o Rubens Saraceni e sua vertente de Umbanda chamada Umbanda Sagrada que trouxe vida humana, não foi isso, tá? Vamos de novo pensar no contexto histórico de tudo, tá? Se a gente acabou de falar que porventura de escândalos e de não ter uma base do que é o que não é, e de alguém que defenda isso é, isso não, isso pode, isso não, né? Naturalmente, nos anos 90 para frente, uma série de mudanças acontece no mundo. Então, as pessoas agora não, as pessoas nos anos 90 têm mais acesso à informação. Nos anos 90 começa um negócio chamado internet, tá certo? E o Rubens Saraceni foi um responsável por difundir novamente bastante e de uma maneira diferente com o conhecimento. Por quê? Porque o Rubens Saraceni foi o primeiro autor a trazer livros de Umbanda. Porque até então, aqueles livros lá escritos, lá uns 40, 50, 60 e alguns outros que foram escritos, eram tentando explicar. Era mais ou menos assim, livro das 7 linhas baseado no que o Jorge acha. Entendeu? Não era o astral mandando a informação, eram os médiums escrevendo baseado na prática daquilo que era a realidade do terreiro dele. Como aquela realidade do terreiro dele é algo pequeno frente ao que é a Umbanda como um todo, né, acabava ficando pelo caminho. Então Rubens traz uma literatura, tá, psicografada, né, ou seja, é o preto velho dele, pai Benedito de Aruanda, também depois vem o mestre Seiman, né, que traz essas informações aí sim baseadas no astral, exatamente para que os umbandistas pudessem ter um acervo de informações que ele pudesse ter base para dizer o que é ou não Umbanda, o que é certo ou não errado, e começar a defender, né? Então, essa é a nova geração, né? Então, vem da metade dos anos 90 e está até agora, né? Que era do conhecimento, né? Que é quando você tem aonde buscar a informação. Então, ele traz uma grande literatura. Ele escreveu, acho que, mais de 80 livros, foram publicados em torno de 50, 60 até hoje. Tem muitos livros que a família ainda não publicou. Existem 3 que já foram publicados depois da morte dele, morreu em 2015. Eu tenho um deles aqui, inclusive, tá? Um deles. E ele traz um estudo, né? E veja, é um livro umbandista, é a internet, é a sociedade com mais acesso à informação, entendeu? A sociedade com outras maneiras de compartilhar informação. Então, isso tudo se junta e forma essa nova geração. Não estou querendo de maneira nenhuma dizer que o Rubens Saraceni foi o salvador de 95 para cá, tá? Mas que ajudou muito a Umbanda ir para um outro patamar, sem dúvida, até porque ele trouxe o contexto disso que a gente está fazendo agora, até então não tinha. Você ter a teologia de Umbanda, o jeito da Umbanda olhar
a criação do mundo, a criação do espírito, realidades no astral e assim por diante. Ele, além do estudo da teologia, ele traz a magia divina, tá certo? Que é, por exemplo, a magia do fogo, que tem aquela imagem ali, né? Vocês já viram a gente ativando várias e várias vezes, né? Com a magia do fogo, ele faz isso praticamente todo o trabalho no terreiro, né? O conceito de preparar os sacerdotes também vem daí, né? Vem de um pedido do pai Benedito de Aruanda e dos mestres que acompanhavam o Rubens, né? E o conceito de ter um dia específico para o desenvolvimento mediúnico, que é o que a gente está fazendo aqui agora, juntando o desenvolvimento com a teologia, né? Porque a gente não pode dar magia ainda, mas lá no futuro vai poder dar, vai ter outro dia para magia. Mas nós convidamos a todos vocês que, quando tenham oportunidade, estudem. Façam graus de magia. Façam graus de começando magia. Pela magia do fogo. A própria teologia de Umbanda, nós demos um resumo, nós fizemos essa cronologia, tentamos de organizar de forma cronológica para que ficasse uma coisa bem sucinta, e é o que a gente imagina que seja o mínimo, né? O mínimo para o médium conseguir essa caminhada do desenvolvimento, que é muito importante, principalmente você saber, né, sobre a religião a qual você faz parte, a qual você representa, a qual você também dá o formato, o rosto dela. Então, nós reunimos isso. Mas tem muito mais além disso, muito mais detalhes, né? Quando eu acredito que é muito importante que vocês, daqui para frente, tenham esse hábito, né, de dentro da rotina de vocês, estudarem, né, para que se preparem e preencham cada vez mais, né, essa bagagem de vocês, né, umbandista. Quem quiser, aqui em casa nós temos muitos livros do Rubens Saraceni, muitos mesmo. Eu tenho ainda vários em PDF que eu posso compartilhar com vocês, tá? Quem quiser ler, né? Claro que é sempre legal comprar o livro, né? Royalties e tudo mais, mas se é algum outro a gente pode compartilhar, tá? É bem interessante ler alguns livros, porque, por exemplo, na teologia de Umbanda, ministrada pelo Alexandre Comino, isso que a gente falou em 1h10, ele fala 5 horas. Então, com toda certeza, muito mais rico. Ele vai contar ali o começo, mais detalhes, tal. Né? Então, a nossa proposta aqui, que é trazer o básico do entendimento, tá ótimo, assim como a gente está fazendo. Mas quem quiser se aprofundar, faça a teologia lá com o Cláudio Ricomini, tem de maneira virtual. A Aparecida Venâncio acabou de concluir, né? Tem no Umbanda EAD também, que é com o próprio Comino, que eu já cursei já. É bem mais completo, tá? No futuro, provavelmente a gente vai ter também, não sei se a gente vai chamar de teologia, porque eu acho que esse nosso jeito Oxóssi de ser mais prático, a gente não vai conseguir fazer 48 aulas, que é o que foi trazido pelo Rubens, né? E a gente também vai acabar trazendo outro formato, né? E outras pinceladas, né, de outras coisas que talvez, né, fique um pouco diferente. Então, por isso que muitos terreiros dão outros nomes, né? Curso Umbanda Sem Fronteiras, curso Umbanda em outra coisa. Quem sabe o nosso vai ter um outro nome, seja talvez mais aprofundado do que isso, mas nem tanto. Se vocês quiserem ir na base mesmo, Teologia de Umbanda, ou com Cláudio ou com Alexandre comigo. Excelente. Tá? Um livro também, não sei se vocês todos já leram, né? Esse livro, eu já li há muito tempo, faz muito tempo que eu li. O Guardião da Meia-Noite é um excelente livro para começar, não sei, né, os alunos novos, se já tiveram oportunidade de ler, mas é um livro bem legal, assim, para um primeiro momento de leitura. Aqui já passou na mão de uma porrada de gente. Esse livro já andou por Esse é aquele livro que você lê numa tarde, que você devora ele. Assim. Até o pessoal, né, os novatos que chegaram agora, nós do terreiro, começamos, né? A Paulinha não está aqui para falar hoje, mas a gente tinha começado um projeto. Tá aí, tem o Marco também. O Marco está trabalhando com a Paula nesse projeto de uma biblioteca, um sistema de troca de livros, no começo
né, até para venda de livros. Nós ainda não finalizamos a estruturação disso, a pandemia deu uma rasteira na gente, mas eu acredito que conforme vá voltando, a gente também vai voltando com esse projeto, né, de trazer mais material de leitura, até para que vocês também possam, né, ajudar o pessoal aí a ler, a estudar. Mas esse é um excelente livro, nós recomendamos para essa primeira etapa. O Guardião da Meia-Noite, ele vai contar com riqueza de detalhes o que acontece com alguém que faz uma M muito grande na vida, e aí ele cai às esferas negativas, o que acontece com ele quando chega lá, a caminhada dele até ele ser resgatado, começar a trabalhar como Exu, né? E aí conta que ele vem a Carmen, e aí mesmo tendo todo esse conhecimento do que penou lá, ele volta pior do que saiu, né? E conta, né, como que é a estrutura do astral negativo, como é que as esferas negativas funcionam, tal. É bem interessante vocês entenderem o que seria o campo de atuação, né, do Exu do outro lado. Eu até preciso ler novamente, mas eu me recordo que eu muito esperta que sou, estava numa viagem, indo para um evento, estava no avião, lendo esse livro. E a hora que ele começa a contar, né, da morte dele e tal, como ele se negativou, foi bem a hora que tinha uma turbulência no avião. Então acho que eu nunca vou me esquecer desse... Eu falava assim, eu vou morrer, mas junto com ele. E aí eu estava nesse... Então eu me recordo dessa passagem porque, né, coincidentemente, eu passei por essa situação enquanto eu li o livro. Maravilha. Pessoal, esse é o básico sobre o que é religião, tá? A origem e o nascimento da Umbanda nesse plano, tá? Alguns contextos históricos e acontecimentos da religião lá de 1918 até aqui, as fases, tudo que aconteceu, né? Sempre importante a gente olhar para o passado, porque com os erros do passado a gente evita, né, cometendo os mesmos erros novamente, né? Então, que a gente possa buscar cada vez mais conhecimento juntos, né, com livros, com os cursos, sempre dando extrema importância na prática do terreiro com as entidades, né, que a gente aprende muito também, né, no atendimento e em tudo mais, né, mas que a gente de fato possa ser umbandistas diferentes, que possa defender a religião, não atacando as outras, mas pelo menos tendo uma base, né, para se for atacado por alguém de uma religião neopentecostal que vai dizer não, a Umbanda não é religião, religião é só isso por causa disso. Não, meu amigo, por causa disso, é religião sim, tá? Ou se alguém vier atacar vocês e falar assim, não, mas são espíritos de baixa vibração, sim, porque a gente está bem mais para baixo do que isso. Então, se é melhor que eu, vou aprender, entendeu? E assim por diante, que vocês possam ser umbandistas diferentes, né? É o que a gente procura a todo momento, a gente procura compartilhar com vocês, né? De uma maneira que seja fácil de entender, longe de querer dizer que é a verdade única e absoluta, a gente erra também, a gente esquece das coisas, né? Mas enfim, a gente está tentando resumir o básico do básico para que todo mundo tenha esse básico na ponta da língua, né? E claro, sempre citando as bases, né? De onde a gente tirou isso, para que quem tiver a vontade de se aprofundar saber onde vai, né? Rubens Saraceni, Teologia de Umbanda. E que nós todos, né, somos, como falando de novo, né, repetindo isso mais uma vez, como nós somos o rosto da Umbanda, os médiums, a formação mediúnica é a Umbanda, é a face da Umbanda. Você vai trazer o espírito de terra, você vai ser o terreiro, porque o físico, né, as cadeiras, as pilastras, aí vocês estão vendo o terreiro físico atrás, se não tiver nenhum de nós lá, é uma sala, né? O terreiro de Umbanda somos nós. Cada um somos tem... Nós. Somos nós. Cada um de nós tem... Nós temos todas as linhas na nossa coroa. Cada um de vocês, né, os que já tem toda a linha, todas as linhas. E é para que, assim, a gente saiba o mínimo, né, para
Legal, seu guia veio, conhece muito, falou muito, ensinou muito. Mas e você, desincorporado? A hora que tá lá e conversa com alguém, dizer não, a Umbanda ela veio da África, é uma religião africana. Não. Como assim? Você tá lá à frente, você é o rosto da religião, você não sabe o mínimo da religião, sabe? Quer ver Essa é uma uma das coisa nossas que preocupações. eu acho um. Aí a aula acabou, agora estamos nas dúvidas, a gente vai filosofar junto, tá? Eu acho um absurdo, um bandista falar que é uma religião sincrética. Porque, bem da verdade, o sincretismo, se não entender o contexto histórico, entendeu? Não consegue captar a essência do negócio. Por exemplo, né? Os primeiros terreiros de Umbanda, né? Não podiam usar o nome. Ah, beleza, tenda espírita, tal, dá um guere-guere ali, tal. Aí queria cultuar os sagrados orixás, né? Se não podia falar que era Umbanda no nome, ia poder ter imagem de um orixá? Jamais. Aí o que o pessoal fizeram ali para, né, fazer um guere-guere ali, as polícias entrar e achar que o negócio é legal, né? Vamos colocar as imagens católicas, né? Isso é a grande diferença de quem é do culto de nação. Porque eles sabem que é a diferença, entendeu? Não é o Oxum, não é, nunca foi, nunca será, Nossa Senhora. Existem muitas qualidades de uma na outra, sim. Mas tem que entender que durante um tempo isso foi necessário porque a Umbanda não podia trabalhar porque era contra a lei. Quando isso cai, tem que se entender melhor o que é o sincretismo do orixá com o santo católico. Até porque a matriz do sincretismo, em essência, tá? Ela vem de uma época onde quem na verdade usou o sincretismo para se autoafirmar foi a Igreja Católica. Porque quando a Igreja Católica, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, quando os romanos começam a arrebentar com a Europa inteira e encontrar lá as religiões pagãs do Oriente, por exemplo, né, eles começam a ver, puta cara, os caras têm um deus da guerra. Mano, eu tenho que ter um deus da guerra também. Aí o que ele faz? Ele fala assim, deus da guerra agora para todo mundo chama-se São Jorge. Então, o sincretismo ele é colocado invertido pelo catolicismo há milênios atrás, entendeu? Foi o Império Romano que se junta com o catolicismo para dominar e ter poder e dinheiro, que vai no, é deusa do amor? Ah, eu tenho uma também, o nome é esse, e se vocês procurarem, são mais de 200 santos diferentes, porque cada um que aparecia, não, agora é a deusa da areia, tá bom, então vai ter um deus da areia, pum. E aí por isso que tem santo para tudo, né? Então quando um bandista fala uma religião sincrética, eu tenho minhas ressalvas, eu acho que não é bem por aí, né? Usou-se bastante do sincretismo sim, por necessidade, porém hoje já teria uma outra explanação para isso. Quem que ia falar aí? As religiões pagãs, não?
eu acho essa explanação bem interessante para a gente pensar no seguinte, né? Falar, mas essa religião é melhor que aquela, aquilo. Não, eu acho que cada um está preparado ou é preenchido por algo, né? Por isso são tantas, né? Cada uma é exatamente isso. É exato, existe uma que preenche o seu coração, né? O que preenche o seu coração, o que preenche a sua vida, né? O que a religião, de alguma maneira, ela tem que reunir as qualidades que você procura, né? Ou que te ajudam a chegar mais perto do sagrado, né? E eu acho que esse é o principal ponto, né? Eu acho também, eu acho que também ela foi bebendo depois, né, com acho que maior abertura e tudo mais, ela foi bebendo de outras religiões. Mas o que eu acho muito interessante é que a Umbanda, ela é uma religião, tem outras também, não é a única religião, né, legitimamente brasileira, mas que remete muito à nossa cultura, né, que é uma miscigenação de vários povos, né, de várias culturas diferentes, que é a cultura brasileira atualmente. Muito bom. Pessoal, quem tem alguma dúvida antes do tio Luiz começar a falar? Queria perguntar da aula. Se tiver, manda escrito aqui que a gente responde. Fala, tio. Exato. Muito bom. Pessoal, alguma pergunta a mais aí? Se tiverem
mandar por escrito também. Eu... Pessoal, então, esse foi um pouquinho sobre o que é religião, da onde a gente veio, né? Sempre importante saber de onde a gente veio, para a gente tentar entender melhor para onde que a gente está indo, né? Então, essa religião, na semana que vem, a gente deve começar falando dos orixás, né? Para depois entrar em linhas de trabalho, tá? Eu vou tentar inverter, falar de orixá primeiro, para não ficar depois falar da linha, quem rege essa linha é orixá X, aí o orixá X a gente não sabe quem é. Então vamos passar ali pelos 14 orixás, também entrando a vitalidade do estímulo, das intenções, depois a gente entra para as linhas de trabalho aí, para a gente saber o que cada um, que é a regência, o que traz, o arquétipo, contexto da época e tudo mais. Tá certo? Então, alguma coisa mais? Bom, agradecer de novo, né, o tempo de todos, essa busca pelo aprendizado, essa busca, essa paciência consigo mesmo em querer evoluir, em querer aprender, aproveitando esse tempo, né, que vocês estão tendo, querendo ou não, tão confinados assim como nós. Então, agradecer a vocês. Maravilha. Então, boa noite por a hoje é todos. só. Boa noite para vocês. Durmam em paz, descansem. E qualquer coisa estamos por aí, beleza? Obrigada, Marco. Valeu, Boa noite, um Gustavo. abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Sabe o que eu ia falar pra você? Colocar o teclado e o mouse pra eu dar uma interagida com a galera, a pessoa não ficar só dormindo, sabe? Deixar o chat um pouco para isso, para o pessoal interagindo, para ver se a gente consegue fazer o pessoal se movimentar de alguma maneira. E eu queria ver quem tava lá, só dá para ver 5 pessoas, não dá para ver todo mundo. Tem todo mundo, cara. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, não. Então, mas é isso que eu quero ver, quem tá lá. Mas não dá, mano, não dá, cara, não dá. Inventa outra plataforma, não dá. É o Google, não dá. Não é culpa minha, daquele jeito. Então, quem tava na aula? Eu não consigo nem ver. Vai. Oi. Esse aqui eu fui ver o sorvete e tá pronto. Vai. Pode comer.